Galera, tudo bem com vocês? Pessoal, vamos aqui iniciar os nossos trabalhos nessa segunda-feira maravilhosa, falando sobre playoffs e falando sobre as semifinais da Conferência Oeste, né? Ontem tivemos o Golden State Warriors garantindo a sua classificação para as semifinais, né? O Warriors conseguiu uma vitória absurda para cima do Sacramento Kings com uma grande atuação de Stephen Curry e com a classificação do Warriors confirmada, temos todos os confrontos das semifinais da Conferência Oeste definidos. Então, tá na hora de analisarmos essas duas séries que teremos no Oeste e eu vou aproveitar para palpitar também nas duas séries. Então, antes de começar as análises, peço para que você deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Eu estou fazendo uma cobertura completa dos playoffs, tá bem legal, né? Tá bem legal mesmo. Estou gostando muito do feedback que eu tenho recebido de vocês. Então, conto com a sua, companhia até o fim dessa jornada pelos playoffs. E também quero que você esteja comigo no draft, na pré-temporada. Vai ter coisa pra caramba saindo no canal ainda esse ano. E eu gostaria muito que você estivesse ao meu lado. Então, se inscreva no canal. Vamos lá, galera. Vamos começar aqui analisando a série entre Denver Nuggets e Phoenix Suns, né? Essa série já teve o seu início nesse último final de semana. Tivemos o jogo 1 dessa série, o Denver conseguiu abrir 1-0, então vamos começar analisando este confronto. O Denver chega para essa semifinal tendo eliminado o Minnesota Timberwolves, né? O Denver conseguiu um 4-1 contra o Minnesota, teve totais condições de varrer a equipe do Wolves, só não varreu porque o Anthony Edwards não deixou, né, mas o Denver foi muito superior e vai enfrentar o Phoenix Suns que eliminou o Los Angeles Clippers. Obviamente que temos que levar em consideração que o Clippers sofreu, né, com os desfalques, só que o Phoenix Suns conseguiu mostrar um ótimo basquete e teve muito mérito na classificação. Durante a temporada regular, essas duas equipes se enfrentaram 4 vezes e tivemos um equilíbrio muito grande, né? As duas equipes fizeram, né, confrontos bem duros e tanto o Phoenix como o Denver conseguiram, né, 2 vitórias cada um. E para mim, esse equilíbrio que vimos na temporada regular vai se repetir também nessa série nos playoffs, né? Para mim é uma série bem equilibrada, né? São duas equipes muito, muito boas mesmo. Falando primeiro sobre o Phoenix, né? O Phoenix foi o time mais eficiente nos arremessos nesse primeiro round, né? O Phoenix conseguiu um aproveitamento de 51,5% nos arremessos de quadra, uma eficiência muito alta. Claro que o fato do Phoenix ser o time que times que menos tenta bolas de 3 ajuda nessa eficiência muito alta. Só que não tira o fato, não muda, né, o fato de que o Suns conseguiu um aproveitamento muito alto nos arremessos. E uma coisa que o Phoenix também conseguiu nesse primeiro round foi diminuir muito seus turnovers, né? O Phoenix na primeira rodada foi o terceiro time que menos cometeu turnovers, então estamos falando de um time que consegue escolher bem os seus arremessos e que consegue cuidar bem da bola. Tá bom que no jogo 1 da série, o Phoenix cometeu muitos turnovers, só que o normal é o Phoenix cometer poucos erros, né? O Phoenix tem ao seu favor o Devin Booker jogando seu melhor basquete da carreira, né? O Booker tá jogando muita bola mesmo. O primeiro round do Devin Booker foi algo simplesmente impressionante. O Booker tá conseguindo ser extremamente produtivo, tanto no ataque como na defesa. Eu nunca vi o Devin Booker defendendo tão bem como eu vi ele defendendo nesse primeiro round. E no ataque, além dele ter acumulado performances com mais de 40 pontos, ele ainda conseguiu mostrar mais o seu lado playmaker. Então, o Suns terá ao seu favor o melhor Devin Booker e vai ter também um Kevin Durant jogando muito bem. No jogo 1, inclusive, o Kevin Durant foi o melhor jogador do Phoenix Suns, e mesmo ele tendo um volume menor do que normalmente ele tem conseguido ser
muito produtivo. Então o Phoenix tem muitos pontos ao seu favor, mas também tem muitos pontos contra, né? Como, por exemplo, a falta de bolas de 3, né? O Phoenix Suns foi um dos times que menos tentou bolas de 3 na primeira rodada, foi o segundo que menos tentou, atrás apenas do New York Knicks, e foi o time que menos conseguiu matar bolas de 3, né? O Phoenix teve, em média, apenas 9,2 bolas de 3 convertidas por jogo, é um número extremamente baixo. Eu sei que o sistema do Phoenix Suns é muito voltado ao jogo de média distância, só que não dá para você abdicar da bola de 3 em um playoff, ainda mais enfrentando um time como o Denver Nuggets, que usa e abusa das bolas de 3. Então, essa questão do Phoenix não chutar tanto de longa distância é um ponto desfavorável, assim como a rotação extremamente curta. O Phoenix Suns não tem tantas opções assim no elenco, o Monty Williams não tem tantas peças à sua disposição, e meio que os únicos jogadores confiáveis desse Phoenix Suns são os 5 titulares, e ainda assim temos algumas ressalvas, como o Josh Okogie, como o DeAndre Ayton. Então, essa rotação curta do Phoenix Suns também é um ponto desfavorável, porque em compensação, o Denver tem muitos jogadores confiáveis, né? O Michael Malone tem muito mais material humano para trabalhar, o que oferece para o Michael Malone mais opções de ajustes do que o Monty Williams. Então, a questão da rotação curta também é um ponto bem desfavorável para o Phoenix Suns. Falando agora sobre o Denver Nuggets, né? O Denver foi o quinto melhor ataque, né, da primeira rodada. O time produziu muito bem. E um dos motivos que faz esse ataque do Denver ser tão produtivo, ser tão letal, é que o Denver consegue ferir o adversário de diferentes formas. É um time que ataca muito bem em transição, é um time que sai muito rápido da defesa. Só que na meia quadra, o Denver também vai muito bem, movimenta bem a bola, tem grandes passadores no seu time titular, como o Nikola Jokic, que é um dos melhores, se não o melhor passador da NBA atual. Então o Denver ataca bem, né? Tanto em transição como na meia quadra. É um time que consegue jogar bem por dentro, que tem jogadores atléticos que conseguem forçar infiltrações, como Michael Porter Jr. e principalmente o Aaron Gordon, só que também é um time que espaça bem demais a quadra. O Jamal Murray chuta muito bem de longa distância, Michael Porter Jr. a mesma coisa, o Aaron Gordon melhorou muito como chutador, KCP, Bruce Brown são outros caras que entram bem e conseguem espaçar a quadra, o Nikola Jokic também é um bom chutador de 3 pontos, então esse ataque do Denver é extremamente versátil, e por ser extremamente versátil, é um ataque muito produtivo. E um ponto que poderia ser fraco nesse time do Denver Nuggets não tem sido tão fraco assim na pós-temporada, que é a defesa, né? O Denver, durante a temporada regular, foi um time que oscilou muito na defesa, só que no primeiro round contra o Minnesota, a defesa do Denver foi bem pra caramba, não deixou muito a desejar, tanto que o Denver foi um dos 6 times que mais roubaram bolas na primeira rodada. Então, um ponto que poderia ser fraco não tem sido tão fraco assim, né? A defesa do Denver não tá tão ruim. Tanto que no jogo 1, a defesa do Nuggets, sabe, dificultou e muito a vida do Phoenix Suns. Porque a partir do momento que você tem um ataque rápido e você consegue combinar esse ataque rápido com uma defesa que rouba bolas, você tem um time extremamente difícil de ser batido. E o Denver tem sido esse time, né? Alguns pontos que vale a pena ficar de olho nessa série são os seguintes. O matchup de DeAndre Ayton e Nikola Jokic, tá? Eu tenho muitas dúvidas sobre o quão impactante o DeAndre Ayton pode ser nessa série. Para mim, ofensivamente, ele não deve impactar tanto, e defensivamente eu vejo o Nikola Jokic tendo totais condições de tirar muita vantagem do DeAndre Ayton, então vale a pena ficar atento nesse matchup. Vale a pena ficar atento também no playoff de Jamal. No jogo 1, o Jamal Murray já foi um absurdo, já foi extremamente decisivo, e a tendência é que ele seja um ponto bem desequilibrante em toda a série. Vale a pena ficar de olho no playoff de Jamal. Durant e Devin Booker
vale a pena ficar de olho nesses dois, principalmente se esses dois vão começar a espaçar mais a quadra, se eles vão começar a dar um passinho atrás na hora do arremesso. Esses dois precisam chutar mais de longa distância. Na média distância, são absurdos, são imparáveis, só que eles precisam dar um pouquinho mais de espaçamento para esse ataque da equipe do Phoenix Suns. Então, esses são alguns pontos que vale a pena ficar de olho na série. Olha, dando aqui o meu palpite, eu acho que é uma série equilibrada e para mim tem 2 pontos que fazem com que o Denver, na minha opinião, seja um pouquinho mais favorito. Primeiro ponto, playoff de Jamal, né? Você ter um dos melhores playoff performers do século da NBA faz muita diferença, tá? O Jamal Murray é esse cara. E o outro ponto é profundidade de elenco, né? O Denver tem uma profundidade de elenco muito maior do que o Phoenix Suns, né? Muito provavelmente Kevin Durant, Devin Booker, esses caras vão ter que jogar mais de 40 minutos toda a noite. Porque o Monty Williams não tem quem colocar para substituir esses dois caras, e isso pode acabar fazendo muita diferença. Então, profundidade de elenco e playoff de Jamal são 2 pontos que fazem com que o Denver, na minha opinião, seja favorito. E o meu palpite é que Denver vence em 6 jogos. Irei apostar não, né? Irei palpitar contra o Phoenix Suns nessa série, diferente do que eu fiz no primeiro round, tá bom? Falando agora sobre talvez a grande série dessas semifinais, que é a série entre Golden State Warriors e Los Angeles Lakers. Não vou mentir, hein? Torci muito para essa série acontecer. Nada contra Memphis e nada contra Sacramento, mas eu queria muito ver um confronto entre LeBron e Stephen Curry nesses playoffs, né? E nós teremos o privilégio de ver essa rivalidade ganhando um novo capítulo. Esses dois que marcaram, né, esses últimos anos da liga voltarão a se enfrentar depois de muito tempo, né? Se eu não me engano, a última vez em que os dois se enfrentaram num playoff foi em playoff foram nas finais de 2018, mas no play-in eles se enfrentaram em 2021, né? Eles se enfrentaram em 2021. Então, estava com saudade de ver Curry e LeBron nos playoffs, então torci muito para isso acontecer e teremos essa série. Bom, o Lakers chega para essa série tendo eliminado a equipe do Memphis Grizzlies por 4-2. Não vou mentir, me surpreendi um pouco com a classificação do Lakers. Eu esperava que o Memphis conseguisse eliminar a equipe do Lakers, muito pelo que o Memphis jogou durante a temporada regular. Só que aí, né, o Lakers fez valer primeiro o mando de quadra, né? O Lakers foi muito dominante, jogando na Crypto.com Arena, que eu ainda tenho uma dificuldade tremenda de chamar assim, eu ainda tendo a chamar a arena do Lakers de Staples Center, mas eu tenho que me desapegar do Staples Center, não existe mais, né? E outra coisa que o Lakers fez valer foi, né, a dominância da dupla LeBron e Anthony Davis, né? Os dois foram simplesmente fantásticos na série e para mim esses 2 pontos foram cruciais para a classificação do Lakers, que de novo me surpreendeu bastante. Enquanto a equipe do Warriors chega, né, tendo eliminado o Sacramento Kings em 7 jogos. Foi uma série tão equilibrada como eu imaginei. Eu imaginava sim uma série equilibrada e imaginava sim o Warriors se classificando. E o motivo que me fazia acreditar que o Warriors poderia vencer o Kings acabou se confirmando, que foi a experiência, né, cara? No jogo 7, pesou muito a experiência desse Golden State Warriors e pesou muito o fator Stephen Curry. Durante a temporada regular, as duas equipes se enfrentaram 4 vezes e tivemos uma vantagem aí do Los Angeles Lakers, né? O Lakers conseguiu 3 vitórias nesses 4 jogos, e o que fez o Lakers vencer o Warriors por 3 vezes nessa temporada foi o quê? Garrafão e defesa. E para mim são os 2 pontos mais fortes do Los Angeles Lakers, né? O Lakers tem a melhor defesa dos playoffs até aqui, né? O Lakers lidera os playoffs em tocos por jogo, em rebotes por jogo, e foi o 5º time que menos cedeu pontos para o adversário. E outra, o Lakers tem o melhor defensor dos playoffs até aqui,
que é o Anthony Davis, que em 6 jogos distribuiu 26 tocos, né? Inclusive tem um vídeo aqui no canal onde eu analiso, né, esse primeiro round fantástico, né, do Anthony Davis, né? E além da defesa, o Lakers tem um dos melhores garrafões, né, de toda a liga, né? O Anthony Davis tem sido extremamente dominante por dentro, mas não só ele, né? O LeBron James tem tido um volume muito grande jogando dentro do garrafão, né? Conseguiu ter um volume muito alto de infiltrações, foi muito efetivo infiltrando. A transição do Lakers também é um ponto muito forte desse time, né? O Lakers também conseguiu encontrar bons role players durante essa série, o principal deles, o Hashimura, que foi um dos melhores reservas desse primeiro round. Então o Lakers chega muito forte para essa série, só que também tem pontos negativos, como por exemplo a defesa de perímetro. O Lakers é um time que não protege tão bem o seu perímetro, é um time que não contesta tão bem os arremessos adversários, tanto que os momentos onde o Lakers mais sofreu contra o Memphis Grizzlies foram nos momentos em que o Grizzlies conseguiu espaçar mais a quadra. Então, essa falta de proteção do perímetro é um ponto bem, né, negativo nesse time do Lakers, ainda mais enfrentando um Golden State Warriors. Outro ponto também relacionado ao perímetro é a inconsistência do perímetro do Lakers. O Lakers é um time que numa noite chuta 40% na linha de 3 e na outra chuta 15%, né? Um perímetro extremamente inconsistente, e isso se deve muito ao fato dos principais arremessadores desse time do Lakers não estarem vivendo uma grande fase, como por exemplo o Malik Beasley, que está sendo horroroso nos arremessos. O melhor arremessador de longa distância do time do Lakers tem sido Rui Hashimura, que não é um arremessador em essência, e o DeAndre Russell, que não é o cara mais consistente do planeta. Então, essa inconsistência do perímetro do Lakers é algo que, né, pode ser visto sim como um ponto negativo. E um outro ponto negativo desse Lakers é o Darvin Ham, né? O treinador é um baita de um ponto negativo. O Darvin Ham já se mostrou um treinador com vários problemas quando se trata de ajustes. É um cara que não consegue ajustar tão bem o seu time. Pro Lakers vencer, tudo tem que dar certo. Se alguma coisa dá errado, o Darvin Ham já entra em parafuso. Então o Darvin Ham também é um ponto negativo. Falando agora sobre o Golden State Warriors, bom, o Warriors chega para essa série tendo ao seu favor o segundo ataque que mais distribuiu assistências, né? O Warriors se mostrou um time bem dinâmico no ataque, conseguiu movimentar muito bem a bola, trabalhou bem a bola, apesar de ter cometido muitos turnovers, conseguiu distribuir muitas assistências, e defensivamente o Warriors também chamou a atenção. O Warriors foi o segundo time que mais roubou bolas nessa primeira rodada e foi o quarto time que mais bloqueou arremessos nessa primeira rodada. Então, apesar, né, do Warriors ter tomado muitos pontos, o time conseguiu ser efetivo em alguns pontos na defesa. E cabe dizer que o Golden State terá ao seu favor o melhor reboteiro dos playoffs até aqui, que é o nosso querido Kevin Looney, que foi fantástico nessa primeira rodada, né? O Kevin Looney foi um X-Factor na série contra o Sacramento Kings, né? Então, o Warriors vai ter ao seu favor um ataque que distribui bem a bola, que movimenta bem a bola, e uma defesa que conta com o melhor reboteiro dos playoffs até aqui. E o grande fator, né, desse Golden State Warriors, além do Kevin Looney, é o Stephen Curry, né? O que o Curry tá jogando nesses playoffs é sacanagem. É sacanagem. As médias dele são simplesmente fantásticas e ele vem da sua melhor performance individual em pós-temporada. O jogo de 50 pontos contra o Sacramento Kings foi a maior atuação que eu já vi do Stephen Curry numa pós-temporada. Então, o Warriors terá muitos pontos ao seu favor, mas também terá alguns pontos bem desfavoráveis, como, por exemplo, o péssimo momento que o banco vive, né? O banco do Golden State Warriors não conseguiu impactar nessa série contra o Sacramento Kings, né? O Warriors não conseguiu ter jogadores impactantes vindo do banco. Talvez o único que impactou
mesmo foi o Moses Moody, só que ainda assim bem menos do que poderia. O Donte DiVincenzo não foi bem nesse primeiro round. O Jordan Poole foi uma tragédia, O Gary Payton pouco apareceu. O Kuminga não teve minutos, então assim, essa falta de produção vinda do banco é algo que pode acabar prejudicando muito a equipe do Warriors, porque vai enfrentar um Lakers que tem tido seus reservas entregando boas coisas, né? Hashimura, o próprio Dennis Schroeder tem entregado bem. Então, assim, a falta de banco do Warriors é um ponto negativo. E um outro ponto também que vale a pena ficar de olho é na questão do confronto contra o Anthony Davis, né? Porque, assim, em todos os jogos entre Lakers e Warriors nessa temporada, o Anthony Davis conseguiu ser um fator de desequilíbrio em muitos deles, tá? Então, esse confronto contra o AD é um confronto que eu vejo sendo um tanto quanto desfavorável para a equipe do Golden State Warriors, né? Alguns pontos para a gente ficar de olho nessa série são os seguintes. O matchup Kevin Looney e Anthony Davis, esse é um matchup que vale a pena ficar de olho. Será que o Kevin Looney vai conseguir ser tão dominante contra o Anthony Davis, assim como ele foi contra o Domantas Sabonis? Eu tenho as minhas dúvidas, porque o Anthony Davis tem mostrado talvez o seu maior nível defensivo da carreira. Então, assim, é um matchup pra gente ficar de olho. O matchup Draymond Green e LeBron James é muito interessante. São dois caras que se enfrentaram muitas vezes em playoffs. Vai ser bem interessante ver esse matchup acontecendo de novo. Vale a pena ficar de olho e vale a pena prestar atenção em como o Lakers vai lidar com o Stephen Curry. O que vai fazer com o Curry? Vai dobrar em cima dele? O Curry é um dos jogadores que melhor queima marcação dupla em toda a liga. Então, se o Lakers dobrar para cima do Curry, eu acho que pode dar ruim. E ao mesmo tempo que eu acho que uma marcação individual no Curry não vai resolver tanto. Porque quem que o Lakers vai colocar para marcar o Curry? Austin Reeves? Vanderbilt? Né? O Curry é um dos caras que melhor consegue fugir de matchups, melhor consegue fugir de marcação em toda a NBA, porque o off-ball do Curry é sacanagem. Ele consegue encontrar mismatches a todo momento. Então, assim, é um ponto pra gente ficar de olho em como que o Lakers vai lidar com o Stephen Curry. E outro ponto interessante, um duelo interessante que a gente vai ter, será o duelo das transições. Qual transição ofensiva vai ser mais eficiente? A do Lakers ou a do Warriors? São duas equipes que atacam bem em transição. E são duas equipes que têm uma transição defensiva também muito boa. Então, esse duelo de transições é um duelo que eu tô bem curioso para ver. E esse é um duelo bom também. O que vai ser mais impactante nessa série? A bola de 3 ou o domínio no garrafão? De um lado, temos um time que usa e abusa das bolas de 3, que é o Warriors, e do outro um time que é muito agressivo infiltrando. O que vai ser mais determinante? A bola de 3 ou o domínio no garrafão? Esse também é um duelo que vale a pena ficar de olho. E o último ponto que eu destaquei aqui é Hashimura ou Jordan Poole? Qual reserva vai ser mais impactante nessa série? Pelo momento, eu diria que o Hashimura. Mas a gente sabe que o Jordan Poole, quando consegue jogar, ele é muito desequilibrante. Então, esse é o outro ponto que vale a pena ficar de olho. Olha, sendo muito sincero, essa é uma série que é muito difícil de você palpitar. Tem argumentos para você defender os dois lados aqui, né? E são ótimos argumentos. Essas duas equipes têm pontos muito, muito fortes e pontos também muito fracos. Eu vou aqui levar em consideração 2 pontos para definir o meu palpite, que é mando de quadra e o melhor treinador. Em séries tão equilibradas como essa, eu costumo botar mais fé no time que tem o melhor treinador e no time que tem o mando de quadra. E quem tem isso é o Golden State Warriors. O Warriors tem o mando de quadra, o Warriors tem a vantagem de abrir e de fechar a série em casa. Esse é um ponto bem importante porque o Warriors é um ótimo mandante,
ótimo mandante e até conseguiu se virar bem fora de casa, né, contra o Sacramento Kings. E o Warriors tem o melhor treinador da série, né? O Steve Kerr é um treinador muito melhor do que o Darvin Ham. Se eu não me engano, o Steve Kerr tá 19-0 enfrentando equipes do Oeste em playoffs. Se eu não me engano, é isso, é 19 ou 16-0. Mas é uma vantagem muito grande, né? É uma diferença muito grande. Então, a questão do mando de quadra e do treinador pesa bastante, na minha opinião, a favor da equipe do Warriors. E eu vou aqui de Warriors em 6 jogos. Eu não acho que é uma série que vai a 7. Não acho que é uma série que vai a 7. Eu acredito no Warriors vencendo em 6 jogos aqui. Mas, quero deixar claro, o Lakers passar não é surpresa, tá? Diferente do que eu achei na primeira rodada, que foi surpresa o Lakers passando do Memphis, contra o Warriors eu não acho que é surpresa, porque o momento do Lakers é muito bom. O Lakers chega para essa semifinal melhor do que ele chegou para a primeira rodada. Então não será surpresa se o Lakers se classificar, mas o meu palpite, para deixar registrado, porque eu não fico em cima do muro, diferente de muita gente aí, né, que não palpita, eu me exponho, eu vou de Golden State em 6 jogos aqui, tá bom? Galera, é isso, né? Essa é a minha opinião sobre as semifinais. Acredito que serão mais divertidas do que as do leste, tá? Mas eu acho que as do leste são mais suscetíveis a surpresas do que a do oeste. Então, no geral, teremos 2 semifinais maravilhosas, tanto no leste como no oeste. E eu quero saber de você o seguinte: qual que é o seu palpite para as do oeste? Vai dar Denver? Vai dar Phoenix? Vai dar Warriors ou vai dar Lakers? Comenta aqui que eu quero saber. Se gostou do vídeo, peço para que deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, mande para os seus amigos. E lembrando que para assistir todos os jogos dos playoffs, o NBA League Pass é a melhor opção. Lá você tem acesso a todos os jogos da pós-temporada ao vivo e com a melhor qualidade possível. E se cadastrando no League Pass, utilizando o link que está no primeiro comentário fixado, você consegue garantir 7 dias grátis para testar e ainda consegue um desconto especial no momento da assinatura. Então você que não tem o League Pass, garanta já o seu com todos esses benefícios. E é isso! Tamo junto, grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.